Gente, então vamos lá. O que que a reforma está trazendo de novo, tá? Primeiro, como eu mencionei ali anteriormente, o Brasil ele tem uma imensidão de tributos, né? Temos tributos sobre a renda, temos os tributos sobre consumo, tá? Temos tributos sobre a propriedade, tributos sobre a transmissão. Essa etapa da reforma tributária, ela veio no intuito de renovar ou trazer um novo mecanismo para os impostos sobre o consumo. Ah, CBI, quais seriam esses impostos? Claro, também trouxe sobre alguns impostos, como o IPTU, algumas mudanças do IPVA, né? Imposto sobre propriedade, no ITCMD, né? Imposto sobre transmissão, o famoso imposto sobre herança, né? Que é um imposto de transmissão, sobre ITBI também, algumas pequenas mudanças, mas o foco dela, a grandeza dela, né? Ela veio buscar justamente os tributos sobre os impostos. Mas por que logo os impostos, CBI? Perdão, por que logo os tributos sobre o consumo? Porque, na verdade, os tributos sobre o consumo são aqueles que trazem inúmeros recursos trilionários para os entes estatais. A arrecadação do ICMS ela é trilionária para os estados, né? Então isso fortifica o orçamento fiscal de cada ente. O PIS e COFINS hoje que tem uma destinação mais voltada para a previdência. Então esses tributos ele tem uma arrecadação trilionária e então o foco do governo justamente foi nesses tributos. E relato aqui também que uma das propostas da reforma veio. Gente, eu não estou aqui para ser um defensor da reforma, tá? Tenho minhas críticas, tá? Mas ela veio no sentido de quê? Ela veio no sentido de deixar algo mais transparente, tá? Vou explicar um pouquinho depois. Trazer uma simplificação para essa bagunça tributária que o Brasil é. Assim mesmo, não entendi, porque você está me dizendo que ela veio trazer simplificação. Mas eu li lá a lei, ou pelo menos vi que tem 545 artigos logo na primeira legislação. Realmente ela veio muito extensa. Mas ao longo dos anos a gente vai percebendo que ela veio trazer realmente, já está trazendo uma simplificação, tanto para o empresário, principalmente para o empresário, quanto ao modus operandi dela, tá? Então é algo, realmente ela veio trazer um tanto de simplificação. Veio trazer uma simplificação, mas veio com mudanças, e veio com mudanças que afetam diretamente, né, o empresário, principalmente nos seus cadastros de produtos e no seu fluxo de caixa, que eu vou falar um pouco com mais propriedade daqui a pouco, tá? Então, gente, as duas novidades aqui foram a CBS. Qual que é o propósito da CBS, tá? A CBS, ela vai substituir o PIS e COFINS. Isso é perfeito, mas eu queria que você falasse aí, o que é dual IVA? Eu queria entender isso aí. Bem, gente, IVA, a gente chama de Imposto sobre Valor Adicionado. Ou seja, vou dar um exemplo bem básico aqui. Se a sua empresa compra um determinado produto a R$ 1.000 e vende a R$ 3.000, esses R$ 2.000 de diferença, ele é valor agregado. Ali tem adicionado talvez o frete, algum outros seguros do estoque, tem adicionado o seu custo de oportunidade, então tem várias coisas nesse adicionado. Mas sobre esse valor adicionado se paga o tributo, ok? E por que dual, CIMEI? Justamente por conta desses dois tributos. Nós temos o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, tá? É um tributo federal, em regra, com a mesma hipótese de incidência, mesmo fato gerador do IBS. CIMEI, explica para mim o que é o IBS. O IBS é um imposto sobre bens e serviços, tá? O CBS ele tem o objetivo de substituir a PIS e COFINS, tá? O PIS e COFINS ele vai ser substituído em sua integralidade até 2027. Ô, Simei, não estou entendendo. Você está me dizendo que em 2027 vai encerrar o PIS e COFINS? Não vai existir mais? Exatamente. A partir de 2027 entra na integralidade, tá? Esse novo tributo sobre uma nova métrica de tributação, sobre uma nova legislação, tá? É tudo novo, perfeito? Mas ele é voltado aos cofres da União, correto? O IBS, gente, ele já vem para substituir o ICMS e o ISS. Ou assim, mas um tributo só para substituir dois impostos que antes era o ICMS, que era sobre circulação de mercadoria do Estado, né? E o ISS, que era um imposto municipal sobre serviço. Exatamente, Simei. Exatamente. O que ocorre? Esse IBS, ele vai servir tanto para o Estado quanto para os municípios. Peraí, Simei, você está me dizendo o seguinte, que o Estado que antes só tributava a circulação de
mercadoria vai tributar os serviços também? Peraí, esse meio, um município só tributava o ISS, né? Eu digo só em termos de consumo, né? Vai tributar produtos? Exatamente, tá? Exatamente. Você pode perceber aí que o universo da tributação, tanto para os municípios quanto para o Estado, ele aumentou, né? O Estado, ele tinha a tributação sobre a circulação de mercadorias e alguns serviços, né? Como transporte interestadual, transporte intermunicipal, serviço de comunicação, e o ISS, né? Ele que era exclusivo dos municípios, né? Então, esses dois fatos geradores, circulação de mercadoria e ISS, eles vão se unificar e esses tributos vão ser partilhados entre município e estados. Mais uma vez, perceba que o universo tanto do estado, né, e do município aumentou para termos de fiscalização. Esse mês você não me falou do IPI. Eu ouvi aí que o IPI também seria extinto. Seria, mas o IPI não vai ser mais extinto. O que acontece? Com a extinção do IPI, tá, a Zona Franca de Manaus, ela perde um pouco o sentido. Então o IPI continua, mas na maioria dos produtos, o IPI ele vai ter alíquota zero. Mas, por exemplo, um produto que seja fabricado aqui no Rio de Janeiro e que esse mesmo produto seja fabricado lá na Zona Franca de Manaus, o produto do Rio de Janeiro vai sofrer tributação e a da Zona Franca de Manaus vai estar com alíquota zerada, tá? Justamente para que ocorra essa fomentação, né? Esse fomento, né? Lá naquela região. Uma das novidades também, gente, que é muito interessante mencionar aqui, é o imposto por fora, o imposto, né, por dentro. Hoje, antes da reforma, o empresário que revende ou prestador de serviço, quando ele emite a sua nota fiscal, tá ali dentro o ICMS, tá o PIS, tá a COFINS, tá dependendo se for uma indústria ou IPI, e muitas vezes, certamente o empresário não sabe nem o que dificulta até para fazer o markup, para fazer sua margem, justamente por quê? Por conta da dificuldade em saber o que tem dentro daquele produto, tá? Eu não sei, né, se algum dos colegas, amigos que estão aqui tiveram alguma oportunidade de fazer uma viagem internacional e quando você vai em alguma loja, por exemplo, eu, né, tive essa oportunidade, e quando você vai numa loja, num país onde já usa o IVA, né, que eu mencionei no slide anterior, você compra na prateleira, né, enquanto adulto tem aquela particularidade, já entra com a calculadora lá, somando tudo direitinho lá para ver o que vai dar. Quando você chega no caixa, você vê que o que você está pagando é maior do que você pegou na prateleira. Então isso aí chama o tributo por fora, né, o tax, né. Na verdade, o que acontece? Você compra, mas a tributação ela tá clara. Se você compra um produto de 1.000 e a alíquota é de 30%, você vai pagar os 1.300 e você vai saber que aqueles R$ 300 referem-se aos novos tributos. Então isso aí veio realmente trazer um renovo, fazia-se necessário essa mudança, porque o imposto por dentro ele traz muita dificuldade, principalmente na formação de preço para o empresário, e a cadeia produtiva tinha muita dificuldade, tanto lá do produtor rural até o consumidor final, né? Passando por cada etapa, isso traz muita dificuldade, ainda mais no Brasil, onde tem, como eu falei, imposto sobre renda, imposto com base dupla, existe a substituição tributária, os produtos monofásicos, então realmente era algo muito, muito delicado. Então isso realmente veio inovar, renovar, né? E aqui sim, talvez eu já traga a primeira simplificação do que a reforma é. Gente, eu vou chegar ainda nos exemplos, tá? Eu vou chegar o que de fato, né, a reforma tá mudando. Vou largar um pouquinho esse contabilistês aqui, vou chegar lá, tá? Mas faz necessário para a gente ter uma noção primeiro, para a gente ir aprofundar no contexto, né, das coisas mais relevantes que a reforma veio trazer, ok?